Circle of Inevitability, capítulo 243. Visita. A fúria de Lumian não significava que ele perderia a compostura, apenas se disfarçaria e entraria furtivamente no escritório do parlamentar, onde encontraria o sujeito que ousou tossir casualmente, e o incineraria na hora. Não era um plano ridículo, mas sem informação suficiente, correr tal risco poderia facilmente se transformar em suicídio. Em primeiro lugar, Lumian não tinha conhecimento do número ou da força dos hereges presentes no escritório do membro do parlamento. Ele também não tinha ideia de quantos protetores o Departamento 8 ou as duas igrejas designaram para Hugues Artois, nem conhecia suas habilidades. Além disso, ele não tinha detalhes precisos sobre o paradeiro ou a situação do alvo. Mesmo que conseguisse se infiltrar no escritório com sucesso, encontrar o alvo não seria uma tarefa fácil. Por fim, ele ainda não havia elaborado um plano para entrar furtivamente e, mais importante, um plano para uma retirada segura. No entanto, Lumian não podia negar que o caos causado pela explosão da fábrica química da Boa Vida proporcionou uma excelente oportunidade para sua infiltração. Por enquanto, sua estratégia temporária era ser um caçador paciente. Ele seguiria o alvo silenciosamente, observando seus movimentos e esperando o momento perfeito para atacar. Com base no status do alvo na campanha de Hugo Artois, Lumian supôs que o homem não poderia ser muito poderoso. Ele certamente não possuía habilidades divinas. Mesmo se fosse um Beyonder de sequência média, ele provavelmente não estaria acima da sequência 7. Lumian não estava muito preocupado se seu julgamento estava errado e o alvo fosse um sequência 6 ou mesmo um sequência 5. Na verdade, ele acreditava que o Sr. K acharia a caça aos hereges bastante intrigante. Lumian expirou lentamente, seu olhar fixo no prédio de 4 andares de cor caqui brilhantemente iluminado. Ele continuou a reunir informações úteis para sua próxima operação. Com o passar do tempo, notou catadores de meia-idade carregando sacos de linho, vasculhando o lixo empilhado ao lado do prédio. Essa visão fez Lumian suspirar, alimentando o fogo da determinação em seu coração. Em Traer, as pessoas não podiam catar lixo só por catar. Cada catador tinha um empregador, quer trabalhasse em período integral ou parcial. Eles eram designados para áreas específicas de catação e não tinham permissão para cruzar fronteiras. Violações frequentemente levavam a conflitos e encontros violentos. Como resultado, Rory e Michel desejavam fervorosamente que Hugues Artois organizasse banquetes todos os dias em vez de vagar por áreas onde os banquetes já estavam sendo realizados, já que esses lugares pertenciam a outros catadores. A diferença entre catadores de tempo integral e de meio período estava em seus termos de emprego. Os de tempo integral recebiam um salário mensal de seus empregadores, e os empregadores eram donos de todo o lixo que eles coletavam. Ocasionalmente, se tropeçassem em itens valiosos ou utilizáveis, poderiam decidir se os entregariam ou os manteriam para uso pessoal. Os de meio período, como Rory e Michel, não tinham um salário fixo. Eles catavam de manhã e à noite, entregando tudo o que encontravam em um local de descarte de resíduos designado, normalmente de propriedade de seus empregadores. Essas circunstâncias restringiam os vagabundos de rua a procurar comida e roupas, com pouca oportunidade de trocar seus achados por dinheiro. Lumian esperou pacientemente até as 21 horas, observando enquanto o número de convidados que visitavam o escritório do membro do parlamento diminuía gradualmente. As pessoas saíam para as sacadas para fumar ou fazer uma breve pausa. E então, seus olhos se arregalaram quando ele avistou uma figura. Parado na sacada de um quarto no segundo andar, lá estava ele, um homem magro e pálido,
com cabelos cacheados amarelo escuros e olhos castanhos penetrantes. Vestido com uma camisa azul, colete preto e um terno, completo com uma gravata borboleta, ele segurava um cigarro, envolto em uma nuvem de fumaça, ocasionalmente dando uma tragada. Lumian já o tinha visto antes na adivinhação por espelho mágico de Franca. Era o dono do lenço. Cofe, cofe, cofe. Um acesso de tosse violenta sacudiu o frágil jovem, como se ele quisesse expelir seus pulmões de seu corpo. Por fim, cuspiu outra grande quantidade de catarro depois de alguns resmungos. Tirando um lenço, ele cuspiu o catarro viscoso nele, embrulhando-o e guardando-o no bolso. Ele não o descartou descuidadamente. Os olhos de Lumian se estreitaram. Ele sabe que sua fleuma pode transmitir doenças como resultado do misticismo. À medida que mais pessoas se aglomeravam nas sacadas de seus respectivos quartos, Lumian rapidamente identificou os rostos familiares. O membro do parlamento, Hugues Artois, do distrito comercial, ocupava o quarto no último andar, que ostentava a maior varanda. A mulher ruiva morava no mesmo andar, bem ao lado dele. No segundo andar, na extremidade oposta do corredor do doente, havia um homem na casa dos 30 com óculos de aro dourado, um documento sempre na mão. De vez em quando, ele vagava até a sacada para fumar um cigarro e apreciar a vista, demonstrando uma falta de preocupação com as consequências da explosão da fábrica química da Boa Vida. O terceiro andar abrigava um homem alto, musculoso e de meia idade, que ocupava o escritório central. Diretamente abaixo de Hugues Artois, no quarto andar, estava uma jovem refinada com uma camisa branca e um casaco azul escuro. Ela dividia o mesmo lado do prédio que o homem com óculos de aro dourado, evitando deliberadamente qualquer proximidade com o doente. Lumian observou atentamente e deduziu que os quartos adjacentes às do cuspidor faziam parte de um escritório coletivo, provavelmente acomodando vários funcionários. Isso implicava que a probabilidade de eles possuírem qualquer status significativo ou poderes Beyonder era insignificante. Então, os outros hereges intencionalmente se distanciaram do homem que tossia e cuspia incessantemente. Eles acreditam que o escritório do membro do parlamento é fortemente protegido, e que o indivíduo possui poderes Beyonder. É altamente improvável que um ataque seja direcionado a ele. Verdade. Se um ataque ocorresse no escritório do membro do parlamento, o alvo seria, sem dúvida, Hugues Artois e não um de seus subordinados. Só então valeria a pena o risco. Lumian ponderou essa percepção seriamente por um momento e de repente sentiu uma oportunidade surgindo. O dilema agora estava em como Lumian poderia se infiltrar no escritório do membro do parlamento sem ser notado, principalmente devido ao seu cabelo dourado chamativo com um toque de preto. Afinal, ele não tinha a ajuda de Franca. Após cuidadosa consideração, Lumian elaborou um plano. Ele saiu das proximidades do escritório e retornou ao esconderijo na Rue des Blouses Blanches. Sem hesitar, ele ergueu um altar e ofereceu uma prece à grande existência, buscando sua proteção. Lumian acreditava firmemente que, como o abraço de um anjo o protegeria dos olhares curiosos de qualquer divindade, isso definitivamente garantiria efeitos anti-adivinhação suficientes. Assim como antes, ele se viu banhado no brilho radiante e na majestade divina do anjo. Dominado por emoções indescritíveis, ele testemunhou cascatas de asas luminosas envolvendo-o. Após completar o ritual, Lumian levou a mão à cabeça. Seus cabelos dourados e pretos explodiram em chamas, caindo em cascata como grama seca até que restaram apenas algumas raízes de cabelo. Colocando seu confiável boné azul escuro, ele escondeu suas feições atrás dos óculos espreitador de mistérios. Com sua aparência transformada,
Lumian deixou a Rue des Blouses Blanches e se aventurou em direção à Avenue du Marché, perto do Le Marché du Quartier du Gentleman. Lá, ele localizou uma loja de roupas que não era especializada em roupas baratas. Os dois vendedores, um homem e uma mulher, ficaram surpresos ao ver uma pessoa vestida como um vagabundo entrando, sem saber como reagir. Em um tom de pânico, Lumian explicou: "Eu encontrei um ladrão pervertido que roubou minhas roupas e calças. Não tive escolha a não ser comprar este conjunto de um mendigo próximo." A vendedora lutou para conter o riso. Elas já haviam testemunhado situações semelhantes inúmeras vezes antes, cientes de que aqueles que davam tais desculpas frequentemente se envolviam em casos com certas mulheres, fugindo nus com suas carteiras quando seus maridos retornavam, apenas para buscar refúgio nas roupas de um mendigo. Quando alguém afirmava com segurança que sua situação era resultado de um caso extraconjugal, isso geralmente significava que ele realmente havia encontrado um ladrão perverso. No final, Lumian adquiriu um terno que parecia decente, mas na verdade era bem comum. Ele incluía uma camisa, casaco, gravata borboleta e uma bengala escura. Além disso, optou por uma peruca marrom e uma barba falsa. O custo total chegou a 78 ver d'or. Após cobrir cuidadosamente seus rastros e retornar ao esconderijo na Rue des Blouses Blanches, Lumian tirou seu disfarce e mais uma vez colocou os óculos do espreitador de mistérios. Seguindo sua lembrança, ele habilmente aplicou maquiagem para atingir o efeito desejado. Seu objetivo era se transformar em uma versão mais velha. Enquanto olhava para o espelho, Lumian gradualmente assumiu a aparência de um homem de meia-idade, completo com uma barba castanha falsa afixada em sua boca e queixo. Assim, Lumian assumiu a identidade de Bono Boa Vida, o proprietário da fábrica química da Boa Vida. Embora a semelhança fosse de apenas 40 a 50%, qualquer pessoa familiarizada com Bono Boa Vida instintivamente confundiria Lumian com o homem, desde que não o examinasse ou o distinguisse de perto. Com esse disfarce, Lumian pretendia se infiltrar no escritório do parlamentar. Antes de embarcar em sua missão, ele se aventurou no subsolo e escondeu as roupas de vagabundo em uma caverna dentro da pedreira. Saindo do metrô de Traer, Lumian correu para o prédio de 4 andares de cor caqui que abrigava o escritório do membro do parlamento, com uma bengala na mão. Após observar por um breve momento e garantir que as pessoas em cada quarto permanecessem relativamente inalteradas, ele abaixou a cabeça, escondendo parcialmente o rosto, e se aproximou da entrada. "Quem você está procurando?" perguntou um guarda armado, vestido com um uniforme azul escuro, bloqueando seu caminho. Lumian levantou a cabeça, retirou a mão e respondeu com ansiedade na voz: "Estou procurando um membro do parlamento." Um dos guardas viu claramente o rosto do visitante sob o brilho do poste de luz e exclamou involuntariamente: "Monsieur Boa Vida, o que o traz aqui novamente?" De repente, ele interrompeu suas palavras, percebendo que aquele cavalheiro, que havia sofrido recentemente uma explosão devastadora em sua fábrica, tinha uma abundância de problemas para resolver naquela noite, juntamente com inúmeras preocupações que exigiam assistência. Os dois guardas se abstiveram de fazer mais perguntas e se afastaram, permitindo a passagem de Lumian. O saguão no térreo estava agitado com atividade, apesar do horário tardio. Repórteres, autoridades, representantes de organizações de caridade, equipe do hospital se reportando e vários funcionários responsáveis por recebê-los enchiam o espaço. Lumian preservou seu desejo de permanecer discreto. Com a cabeça abaixada, obscurecendo parcialmente o rosto, ele seguiu diretamente para a escada. Empregando a mesma tática, passou pelos 2 guardas armados e subiu para o 2º andar. Orientando-se,
Lumian contornou os dois funcionários que saíram de uma sala próxima e chegou em frente ao escritório do jovem doente. Incorporada na porta vermelha havia uma placa de identificação de alumínio branco com algumas palavras douradas: secretário assistente, Tybalt Jacques. Tybalt. Lumian sorriu, calçou as luvas e bateu levemente na porta. Ponto.